Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Mafia Land, o canal onde vamos sobre o crime organizado em geral, principalmente Cosa Nostra. E esse tema de hoje é o primeiro tema do canal, a máfia exposta. Quando foi a primeira vez que a sociedade, as autoridades, ficaram sabendo sobre a existência da máfia italiana nos Estados Unidos. Vamos começar. Preparados? Nesse episódio a gente vai falar sobre a máfia exposta. É a primeira vez em que ficamos sabendo sobre a existência da máfia italiana. Vamos falar principalmente de Joseph Michael Valachi, um mafioso lá dos anos 50 que revelou perante a Comissão McClellan, Comissão do Senado, a existência da máfia. Como funciona a máfia, quais são as regras da máfia, quem é quem dentro da Cosa Nostra, como é que é o ritual de iniciação, quantas famílias existem nos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre isso, sobre a exposição da máfia na Comissão McClellan, vamos falar sobre Joseph Michael Valachi, ou Joe Valachi para os mais íntimos, como ele é mais conhecido. Joe Valachi nasceu em 1904, ali no Harlem West, em Nova York. Filho de uma mãe e um pai napolitanos, da Itália, Dominique e Mary Valachi. A família dele era muito pobre, paupérrima. Na verdade, o Harlem West e o Bronx, em Nova York, eram muito pobres. Esqueçam o Harlem e o Bronx de hoje em dia, que é povoado pelos negros. Ali naquela época, no início do século XX, a maioria dos guetos italianos mesmo. Aqueles imigrantes acabando de chegar, sem trabalho, sem nada, ainda tentando conseguir algum dinheiro para sustentar a família. Porém, o pai de Valachi, Dominique, não estava conseguindo sustentar a família direito. Então ele passou por sérias dificuldades. Fome, frio, porque não tinha carvão para esquentar o forno da cozinha, não tinha lenha. Lenha era algo muito caro naquela época. Então, quando chegou na adolescência, Joe Valachi só conseguia ver uma maneira de ter uma vida digna: roubar. Começou a furtar mantimentos, carvão e outras coisas que precisava em casa. Infelizmente, Dominique Valachi era uma pessoa que, vendo as condições que estava com sua família, começou a beber, virou alcoólatra e logo se tornou violento com a família. Então, o Joe Valachi não tinha um modelo muito bom de um pai de família. Não é à toa que ele entrou na gangue dos Minutemen. O que são os Minutemen? Na adolescência, ele já começou a roubar, participar de uma gangue de ladrões juvenis, uma gangue de adolescentes, que tinham um grande mérito de serem sérios no trabalho e serem muito rápidos no furto. Eles roubavam e saíam rapidinho. Logo Joe Valachi conseguiu dirigir e se tornou motorista de fuga da gangue. E raramente eles eram presos nos seus furtos. Mas isso não impediu de Joe Valachi ser preso algumas vezes. Ele foi preso pela primeira vez em 1921, quando ele não tinha maioridade ainda, então não foi condenado. Foi preso em 1923. Em 1923, infelizmente, quando ele saiu da prisão, os Minutemen já tinham substituído ele por outra pessoa como motorista de fuga. Então, Joe Valachi não tinha outra coisa senão formar sua própria gangue de ladrões. Enquanto isso, o seu nome estava sendo ouvido ali no bairro. No submundo do crime, ele já estava sendo conhecido ali como um bandidinho ali. Não é qualquer um, não. É o cara que levava a sério sua atividade, o seu serviço, a profissão, entre aspas, né? Então, em 1925, ele foi preso de novo, condenado a, se não me engano, foram 9 meses de prisão. Foi 18 meses, mas conseguiu sair por 9. E na prisão ele conheceu um mafioso napolitano, um mafioso entre aspas. Na verdade, ele conheceu Alessandro Volero. Alessandro Volero era um napolitano, nascido na Itália mesmo, que pertencia à Camorra de Nápoles. E a Camorra já tinha suas ramificações nos Estados Unidos naquela época. Como assim Camorra nos Estados Unidos? Para quem sabe, Camorra é uma das 5 organizações criminosas que existem na Itália hoje em dia.
E já existia naquela época, já existia é tão antigo quanto a máfia siciliana. E a Volero era um camorrenho ali se não me engano, ali do Bronx também. E a Camorra sempre, desde o final do século XX, desde o final do século XIX, a Camorra e a Cosa Nostra, a máfia siciliana, disputavam territórios, disputavam os negócios. Se eu não me salvo engano, eu preciso fazer uma pesquisa, mas a Mão Negra, aquela organização criminosa conhecida ali no século XX, é dos camorrenhos. Camorrenho é como chama alguém que pertence à Camorra. E Volero, vendo Giovanni como um descendente de filho de napolitano, né? Um filho de napolitano, ele criou uma certa afeição por Giovanni, o jovem Giovanni. E começou a falar como é que funciona o mundo do crime, quem é quem. E uma dica que ele deu para Giovanni: nunca se intrometa, nunca se meta nos negócios dos sicilianos. Por quê? Volero diz que se você conhecer um siciliano há 30 anos, mas de repente você cria um caso, um conflito com outro siciliano que você conheceu agora e que aquele seu amigo nunca tinha visto antes, mas se o amigo souber que é outro siciliano que está se mexendo, o seu amigo de 30 anos vai se voltar contra você. Então ele fala: não tem pra que se mexer com os sicilianos, cara, não se intrometa nos negócios deles. Mas Giovanni nunca ouviria essa sugestão. Não tem como, porque os sicilianos estavam tomando praticamente todo o submundo de Nova York. E Giovanni não via Camorra como não via os napolitanos como uma grande facção, uma facção influente em Nova York. Na verdade, realmente, a Camorra estava sendo dizimada pela máfia siciliana naquela época. E quando o Giovanni saiu da prisão, ele ficou sendo reconhecido dentro do submundo, porque dentro do submundo do crime, quando uma pessoa é presa e não deda ninguém, não fala nada pra ninguém, não trabalha pra polícia, não vira informante, né? Você vira respeitado. Peraí, o cara já passou pela prisão. A prisão é meio que uma espécie de escola. O cara passou por aquela escola. E dependendo do nível da prisão, por exemplo, Sing Sing, que é onde o Giovanni saiu, ficou preso, ficou lá há algum tempo. A prisão de Sing Sing é considerada a faculdade dos criminosos naquela época. E Giovanni saiu de lá. Então a bandidagem viu Giovanni como alguém de respeito, assim, alguém que saiu da prisão, passou pelo reformatório, passou ali pela faculdade, está formado, vamos dizer assim. Quando ele conseguiu esse respeito, ele pôde ser indicado por um amigo dele chamado Dominique The Gap Petrilli. The Gap, quer dizer, o buraco, porque ele tinha uns buracos nos dentes que ele perdeu os dentes numa briga quando era criança ainda. Aí virou Dominique Petrilli The Gap. The Gap indicou Giovanni para os seus amigos mafiosos. Quem é os amigos mafiosos? Girolamo Santucci, mais conhecido como o ex-pugilista Bob Doyle. Um cara grandão, fortão, e era um membro da máfia da família Reina. Família Reina que se tornaria futuramente a família Gagliano, e a família Gagliano que futuramente se tornaria a família Lucchese. A família Reina, cujo chefia era o Tommaso Tommy Reina, comandava todo o Bronx e uma parte do Harlem. E também Giovanni acabou conhecendo, através do Bob Doyle, conheceu Vincenzo Hall, ou simplesmente Vinnie Hall. E foi com Vinnie Hall que Giovanni se tornou associado, se tornou conectado. Vinnie Hall era um receptor de produtos roubados e Giovanni era um ladrão. Então foi negócio feito. Giovanni roubava com sua nova gangue, e vendia para o Vinnie Hall. E a partir daí, Giovanni já era uma pessoa diferente, uma pessoa que as pessoas viam de uma forma diferente. Por quê? Porque ele era agora um associado da máfia. Ele era associado de um membro da máfia. Agora, quem quisesse mexer com Giovanni tinha que falar antes com Vinnie Hall. Vinnie Hall já era de uma proeminente família de mafiosos, era muito respeitado, era um soldado da máfia. Mais tarde se tornaria provavelmente um capo-regime. E tinha muito respeito. Então, quando Giovanni se conectou com Vinnie Hall, ninguém mais podia mexer com ele.
Quer falar com Joe Valak? Fale com Vinnie Hall antes. Isso não significa que Joe Valak já era um mafioso, já era um membro da máfia. Não, de forma alguma. Ele era apenas um associado, alguém que ele trabalhava para a máfia. Alguém de fora que trabalhava para algum mafioso. Isso já era muita coisa no submundo. Mas ainda faltava algum chão ainda para Joe Valak se tornar um membro feito, um homem feito da máfia. Alguns termos eu vou falar em outro episódio. Vou falar sobre a hierarquia da máfia, vou falar algumas regrinhas, como é que funciona a hierarquia da máfia e a política interna das famílias mafiosas, da Cosa Nostra. Ainda naquela década de 20, ainda na época da Lei Seca, Joe Valak também conheceu outras pessoas ainda mais respeitadas. Por exemplo, o Gaetano Gagliano, mais conhecido como Tommy Gagliano, ou Tom Gagliano, que era um capo-regime que comandava o Bob Doyle e o Vinnie Hall. E era muito respeitado, era considerado um dos braços direitos mais importantes de Tom Reina. Tommy Gagliano mais tarde se tornaria o subchefe da família e logo depois da morte de Tom Reina se tornaria o chefão da família mafiosa do Bronx. E com esses contatos, Joe Valak começou a trabalhar ali para a máfia e também começou a participar do que estava acontecendo naquela época chamada a Guerra Castellamaresa, que eu vou falar em outro vídeo, que é um tema bem interessante, que pouco é discutido nos filmes ou livros, a Guerra Castellamaresa, que era a guerra entre alguns sicilianos. Era siciliano contra siciliano. E Joe Valak participou de alguns assassinatos, ajudou a Chicago Buster, o Buster de Chicago, é um pistoleiro de Chicago, depois eu vou falar um vídeo sobre ele, que era um pistoleiro muito famoso, que veio de Chicago para ajudar os castellamoreses. Joe Valak ele diz na comissão McClellan que ele não participou de nenhum assassinato nessa época, ele só era o motorista de fuga. Mas algumas pessoas dizem que talvez isso seja mentira, e ele participou sim, de alguns assassinatos, mas para não ser, sua pena não ser elevada, ele preferiu falar que foi tudo obra do Chicago Buster. Então, Joe Valak, participando de assassinatos, ajudando a sua família, a família Reina, nessa questão. Também nessa época o Tom Reina, isso foi em 1930, Tom Reina foi assassinado a mando de Joe Masseria, e quem se tornou chefe foi Joe Pinzolo, só que Joe Pinzolo foi logo assassinado pela própria família que ele ia comandar, e quem subiu na chefia foi Tommy Gagliano. Tommy Gagliano se tornaria o chefe da família por um bom tempo. E logo depois, durante esse intervalo de tempo, Joe Valak conheceu sua futura esposa, Carmela Mildred Reina, da família Reina. Infelizmente a família Reina não gostava muito do Joe Valak, então se Joe Valak quisesse casar com ela, daria algum trabalho ainda. Então, eu vou parar por aqui o vídeo e continuamos a vida de Joe Valak no próximo episódio. Tudo bem? Who was the boss of the family that you belong to in Cosa Nostra? Vito Genovese. Vito Genovese was the boss. Grabbed my hand and he gave me a kiss. This is a suspicious kiss. The kiss of death. To what? Destroyed them. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mafia Land, a máfia exposta, parte 1, onde eu vou falar tanto do Joe Valak quanto do Comissão McClellan, onde foi revelada a existência da máfia italiana. Pessoal, agradeço bastante vocês terem ouvido. Fica esperto, fica ligado, dê sua curtida, dê sua compartilhada, dê o seu comentário e nos vemos no próximo episódio.